Deus abençoe a sua busca pelas Escrituras Sagradas. Com essa oração, eu começo esse vídeo e assim também eu tenho respondido a muitos comentários aqui no canal, porque esse é meu desejo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua busca, que você esteja realmente procurando conhecimento da Bíblia Sagrada. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir, vamos estudar mais um pouquinho hoje. Vamos lá então, abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Estamos aqui mais ou menos lá pelo ano 57 ou 58 depois de Cristo e acompanhando a jornada do apóstolo Paulo, ele terminando a sua terceira grande viagem missionária, ele e seus companheiros. Nesse momento, Lucas está junto no grupo, ele que é o escritor de Atos, por isso que ele usa a primeira pessoa do plural, ele fala em nós. Eles, no finalzinho do capítulo anterior, se despediram dos anciãos da igreja em Éfeso, e assim começamos o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois de nos separarmos deles, os anciãos de Éfeso, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali para Pátara. E encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Aqui é conforme eu expliquei no vídeo anterior. Eles estavam na região que nós hoje chamamos de Turquia, e eles estavam na região mais ocidental, e queriam ir para a antiga província da Síria, que contemplava também a região de Israel. Mas eles precisavam, para isso, pegar barcos, navios regionais, até chegarem a um porto onde tivesse um navio de grande travessia. É mais ou menos como se você estivesse fazendo uma viagem e estivesse numa pequena cidade do interior. Então você primeiro precisa pegar um ônibus intermunicipal para ir até uma cidade maior, onde na rodoviária você pega um interestadual. É isso que eles estavam fazendo. A questão é que então a viagem não era direta, ela fazia algumas voltas, e é isso que eles estão fazendo, estão indo por ilhas gregas. Dessa região lá onde eles estavam anteriormente, Troade, eles cruzaram para ilhas gregas e assim foram, né? Navegaram para Cos, Rhodes, Pátara. Essa Rhodes aqui, se você tem curiosidade, é sim a cidade de Rhodes, onde havia o antigo Colosso, o grande Colosso de Rhodes, que era uma estátua muito alta. Ela tinha uma enorme dimensão e era uma das maravilhas do mundo antigo. E num terremoto, se não me engano, ela ruiu e caiu no fundo da água. E aí eles encontraram então o navio que ia fazer a travessia para Fenícia. Fenícia é aquela região do Oriente Médio, logo ao norte de Israel, é onde ficavam as famosas cidades de Tiro e Sidom. E embarcaram nesse navio e partiram. Depois de avistarem Chipre, seguiram rumo sul. Então o navio não parou em Chipre, eles avistaram a ilha de Chipre e seguiram rumo sul, porque era um navio de grande travessia. E navegaram então para a Síria. Não é a atual Síria, é a província romana da Síria. Os nomes, ao longo da história, eles variam conforme a região. Então a gente tem que ter isso em mente, eu já expliquei para você. A província romana da Ásia não é o atual continente asiático. O país atual da Síria não corresponde à província romana da Síria. A província romana da Síria pegava uma região muito maior. Então, desembarcamos em Tiro. Tiro já na Fenícia. Tiro já era na mesma costa onde fica mais ao sul o país de Israel. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Então eles desembarcaram lá, o navio chegou a um porto e lá o navio ia fazer o quê? Descarregar. E naquele tempo a descarga de navio era feita como? Abraço ao homem, com alguns equipamentos bem rudimentares em relação aos atuais, então era lento para descarregar o navio. E eles encontraram discípulos dali e ficaram com eles 7 dias. E esses, pelo Espírito, e aqui eu peço sua atenção, eu vou explicar com cuidado esse texto aqui para que você não caia em confusão. Pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Olha que interessante, o navio ficou lá descarregando e eles foram para a terra e encontraram discípulos. E esses discípulos, se a gente lê essa forma aqui, em geral as traduções em português vão apresentar algo parecido. A gente vai ter a impressão, e a impressão é equivocada, de que o Espírito Santo estava dizendo para eles dizerem para Paulo não ir para Jerusalém. O que daria uma confusão, porque foi o mesmo Espírito Santo que mandou Paulo para Jerusalém. Na verdade, o Espírito Santo estava dizendo para eles o que já vinha dizendo em todas as cidades onde Paulo passava. Paulo já relatou isso quando ele falou com os anciãos de Éfeso, no capítulo anterior,
ele falou, olha, eu não sei o que me aguarda em Jerusalém, só sei que de cidade em cidade o Espírito me revela que são prisões de sofrimento. Então também a esses aqui de Tiro foi revelado pelo Espírito que esperavam prisões e sofrimento, esperavam Paulo. Só que aí eles resolveram pedir a Paulo que não fosse. E aqui eu queria pedir o seu cuidado, a sua atenção com a sua vida. Com não ir além daquilo que você recebe de instrução do Senhor. Acontece de pessoas bem intencionadas cometerem erros e darem maus conselhos. Existe um erro atual, esse erro não é um erro da história da igreja, é um erro muito dos dias de hoje, que é o erro de considerar que se há uma barreira, então Deus não quer. E é um erro muito grave, porque o Senhor Jesus falou que o caminho é difícil, a porta é estreita. Lutem para passar pela porta estreita. Então, se ele já anunciou que havia dificuldades, como é que a gente pode considerar que dificuldade é um sinal que a gente não deve fazer? Não é. Na verdade, a gente deve procurar orientação de Deus nos sinais que ele dá sobre certo e errado. Difícil e fácil não. Certo e errado. Porque o certo normalmente é difícil. E ainda falou mais, olha, e fácil é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. Se Paulo fosse seguir aqui o caminho fácil, ele não ia cumprir aquilo que ele falou que ele estava querendo fazer. Ele falou no capítulo anterior, olha, eu não tenho a minha vida preciosa em mim mesmo. O que ele considerava precioso, o que faria a vida dele preciosa? Era cumprir o trabalho que Deus deu para ele. Então, Paulo não estava olhando se era difícil ou fácil, ele estava olhando como é que eu cumpro o que Deus me deu. Ele precisava ir para Jerusalém, mas os discípulos disseram, não vai, você vai sofrer. Aí está o erro. Não é procurar a vontade de Deus, o erro é procurar o fácil. E achar que deve se buscar o caminho do fácil, né? Não era o caso aqui, Paulo tinha a visão correta e se manteve no caminho. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Provavelmente o carregamento se concluiu, o descarregamento se concluiu, né? E todos os seus discípulos, com suas famílias, suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Novamente, uma despedida em termos muito interessantes. Se despedem ajoelhando, se ajoelhando e orando. Muito legal que a igreja tenha essa prática aqui no livro de Atos, né? Vamos nos despedir? Vamos. Tem abraço? Tem beijo? Tem lágrimas? Tem, mas tem joelho no chão e tem oração. Isso é muito importante. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Lucas segue na viagem junto com Paulo, né? Embarcamos, estamos juntos e o navio segue. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Então saíram de Tiro e agora começa uma viagem com trechos mais curtos, né? Vão a Ptolomaida, uma cidade que foi nomeada em honra a Ptolomeu, e lá eles passaram só um dia com os irmãos. Eles já estão ali se aproximando do núcleo, né, da geografia da fé, vamos dizer assim, que seria Jerusalém, então cada vez eles encontram mais irmãos, cada vez encontram mais comunidades cristãs. Partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia. Nós já vimos Cesareia, lembra? Esse já é um lugar que apareceu já tanto nos evangelhos, quanto apareceu também aqui no livro de Atos, estão chegando mais para o sul. E ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Opa! Olha quem voltou para a nossa história aqui. Vamos recordar um pouquinho da história de Atos lá no começo? Houve uma discussão entre grupos de viúvas, entre as viúvas dos gregos e as... Não foi entre as viúvas, mas entre as pessoas, né, da comunidade chamada Comunidade dos Gregos e a dos israelitas. Porque as viúvas dos gregos estavam sendo preteridas na distribuição do alimento. E aí os apóstolos definiram que, olha, não é correto os apóstolos deixarem de pregar a palavra para cuidar de mesa. Então pediram para o pessoal, vamos orar e vamos escolher 7 homens aí para serem os diáconos. Estevão era um diácono, Filipe era um diácono. Filipe teve aquela história toda em Samaria, da viagem dele para lá. E esse aqui, ele é um que é chamado de o evangelista. Esse título aparece para Filipe, esse título não é um título que a gente vai encontrar na Bíblia. Assim, por aí, né? Encontra para ele. Evangelho quer dizer boa notícia. Então ele era o bom noticiador, ele era o anunciador de boas notícias. Esse homem tinha um caráter tão forte como anunciador do evangelho que passou a ser chamado de evangelista e não simplesmente Filipe o diácono.
Mas aqui Lucas lembra, ó, é um dos 7. Lembra dos 7 diáconos? Filipe, um dos 7. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O que é profetizar aqui nesse contexto? Lembra? Vou lhe ajudar a lembrar. Profetizar é entregar a palavra de Deus. Não é simplesmente falar do futuro. Aliás, o que menos um profeta fala é do futuro. Profetas que falam pela ação do Espírito Santo, profetas que entregam profecias sobrenaturais, normalmente falam sobre o presente e até sobre o passado, trazendo exortação, que é um incentivo, né? E trazendo também a admoestação para abandonar o caminho do pecado. Mas mais comumente, profetas fazem o quê? Entregam as escrituras sagradas. Isso é profetizar. Já citei para você, mas vou lembrar aqui, tem um famoso livro britânico que era sobre a defesa e a liberdade de profetizar. Se referia ao quê? Liberdade de culto, a liberdade de pregar o evangelho. O termo profetizar como falar do futuro, usando como sinônimo, né? Profetizar é falar do futuro, é muito recente, coisa do século XVII, por aí. Na história humana, isso é recente. Era sempre tratado como entregar a palavra de Deus. Então, essas 4 filhas virgens, elas faziam o quê? Talvez elas pregassem o evangelho, fossem professoras, ensinadoras, pregadoras. Talvez elas dessem profecias sobrenaturais realmente, e talvez até falassem do futuro, né? Porque o termo profecia ele é bem amplo aqui. Depois de passarmos ali vários dias, então veja, eles pararam por uma semana lá em Tiro, né? Depois foram para Ptolomaida, e passaram um dia, foram para Cesareia e passaram vários dias ali. Aí apareceu, vindo da Judéia, um profeta chamado Ágabo. Nós não sabemos se é o mesmo Ágabo que já apareceu antes aqui em Atos, porque o nome Ágabo já surgiu, mas pode ser um outro Ágabo que veio da Judéia. Mas, de fato, era um profeta, chamava-se Ágabo. E ele foi ao encontro deles. E ele pegou o cinto do Paulo, e o cinto naquela época era muito mais assim uma faixa, né? E ele pegou o cinto do Paulo e com esse cinto ele amarrou as próprias mãos e os pés. Era também uma prática dos profetas antigos usarem formas bem práticas de apresentar. Então, às vezes usavam um objeto, às vezes encenavam uma cena, né? Como a gente teve, por exemplo, o profeta lá no Antigo Testamento, Ezequiel, que colocou uma carga nas costas, né? Deixou o rosto meio coberto, e foi lá e cavou um buraco na parede, o pessoal ficou olhando. Ele estava profetizando para eles como é que seria eventos lá da queda de Jerusalém. E aqui, Ágabo faz isso, ele tira o cinto de Paulo e ele amarra as próprias mãos e os pés. E fala assim: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. A gente tem aqui um paralelismo, né, com a história de Jesus, que foi preso pelos judeus e entregue aos gentios. Os gentios são os não-judeus, são os romanos. Então ele está dizendo aqui, ó, os judeus vão fazer a prisão desse homem, desse jeito, e vão entregar ele aos romanos. Porque os gentios que dominavam por lá eram os de Roma. E quando eu falo romanos, não pense necessariamente em nascidos lá na Itália, porque a maior parte das tropas que estavam naquele momento em Israel eram do país da Síria, que era mais perto. Então era mais fácil deslocar dali para lá. Quando ouvimos isso, Lucas se inclui, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então, novamente, o Espírito Santo não falou para Paulo não ir. Ele anunciou, ó, vem prisão e sofrimento. Vai ser amarrado desse jeito e entregue aos não-judeus. E os discípulos concluíram que era para Paulo não ir, inclusive Lucas. E aí pedem para Paulo, Paulo, não vai. E o Paulo responde o seguinte: esse discurso de Paulo, essa resposta, tem que estar na nossa mente para a gente pensar sobre decisões em momentos difíceis. Esse discurso aqui ele é muito bom para isso. Por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Paulo já aponta de cara o problema. Vocês estão chorando e me fazendo mal. Estou pronto não apenas a ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo estava com uma missão vinda da parte de Deus. Se eles quisessem se entristecer pela perda de Paulo, era uma coisa. Mas aqui eles estavam tentando fazer Paulo abandonar a missão que Deus deu para ele. E ele fala, por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Eu estou pronto para ir, até para morrer. E como não puderam dissuadi-lo, desistiram e disseram, seja feita a vontade do Senhor.
Eles finalmente se rendem a essa vontade. Antes era a vontade deles. Paulo, não vai, Paulo. Paulo, não vai ser ruim. A gente não quer te ver mal. E aí eles não conseguem derrotar Paulo. Paulo está muito ciente, tem a mente muito clara sobre a missão dele com o Senhor. Então eles falam, tá bom, seja feita então a vontade do Senhor. Não a nossa, né? Subentende-se aqui, não a nossa. Finalmente a vontade do Senhor. E depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Ir para Jerusalém sempre é subir, tá? Jerusalém ela é considerada sempre a cidade mais alta. É uma conotação espiritual até. Ir para Israel é subir, estando em Israel, ir para Jerusalém é subir, e estando em Jerusalém, ir para o templo é subir. Sempre subindo. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde deveríamos ficar. Então, eles já formaram uma comitiva um pouquinho maior, né? Foi o pessoal de Cesareia junto com eles até a casa de Mnasson. E ele era natural de Chipre, e ele era um dos primeiros discípulos. Mnasson é um judeu, sim, né? Mas você precisa saber que naquela época haviam judeus espalhados por todo o mundo antigo. Então tinha judeus em Alexandria, tinha judeus na Cilícia, como foi o caso de Paulo, né, que nasceu lá. Tinha judeus em Chipre, né, vamos lembrar de Barnabé, um levita, né, natural de Chipre. E esse aqui, ele era da turma antiga. Nós estamos aqui, eu falei pelo ano 58. Esse aqui é dos primeiros discípulos. Talvez tenha sido até um dos discípulos diretos de Jesus Cristo. Isso a gente não sabe, mas ele é da turma antiga. E esse, então, acolhe Paulo e acolhe seus amigos. Aqui a gente vai pausar para retomar no 17 no próximo vídeo e ver, então, a chegada de Paulo em Jerusalém. Até lá, leia sua Bíblia, ore, tenha sua prática devocional e volte na próxima, porque, como você já sabe, aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.